Gabigol e Flamengo acertam os ponteiros e Luiz Araújo reforça o time no final da temporada. Vamos dar uma olhada aqui então nessa notícia. O Gabigol e o Marcos Braz diminuem a tensão em boa conversa no CT e começam a projetar final pacífico no Flamengo. Apesar da reaproximação, essa reunião ainda não confirmou se o camisa 99 vai ser relacionado ou não para a partida contra o Cuiabá, na próxima quarta-feira, lá na Arena Pantanal. Então, vamos lá. Mais de uma semana, né, depois de mais uma semana tensa na Gávea, contou com o afastamento do Gabigol e com a promessa da presença do atacante lá no setor norte do Maracanã para assistir a partida contra o Atlético Mineiro, que terminou 0-0. A temperatura no Flamengo ela foi diminuída na manhã desse último sábado, né? Ela tem sido diminuída durante este fim de semana. O vice de futebol do Flamengo, que é o Marcos Braz, e o Gabigol, nosso camisa 99, tiveram uma reunião de pelo menos meia hora no Ninho do Urubu. A notícia ela foi publicada primeiro pelo jornal O Dia. E aí, segundo o Globo Esporte apurou, Gabigol e o Braz tiveram uma boa conversa e o tom foi ajustado por ambas as partes, especialmente a do atleta. E apesar da reaproximação e do saldo positivo desse papo, ainda não foi definido se o Gabigol vai ser relacionado para a partida da próxima quarta-feira contra o Cuiabá, pela 34ª rodada do Campeonato Brasileiro, às 19 horas de Brasília, lá na Arena Pantanal. A tendência é que o Gabigol conste na lista dos que viajam para o Mato Grosso, mas o Marco Braz vai voltar ao CT na manhã de domingo e vai ter mais reuniões com o departamento de futebol. E ambas as partes estão trabalhando para um fim de relações com menos arranhões e a fim de viabilizar também uma despedida que o Gabigol e a torcida merecem, né, na rodada final do Campeonato Brasileiro contra o Vitória, no Maracanã. E aí, para esse duelo com o Cuiabá, o Flamengo tem mais um desfalque do ataque, Bruno Henrique, né? Ele pegou suspensão de 2 jogos pela expulsão na semifinal da Copa do Brasil. Ele cumpriu automática na partida da final e agora tem que ficar ausente de um confronto no Brasileiro. E o departamento jurídico tenta conseguir, a tempo do jogo, um efeito suspensivo. Então vamos ver. E o Luiz Araújo também está treinando à parte e retoma a programação de retorno gradual ao time do Flamengo. Recuperado de uma fratura na cartilagem do joelho direito, o Luiz Araújo foi a boa notícia na final da Copa do Brasil. O meio atacante não chegou a ser acionado pelo Felipe Luiz na vitória do Flamengo por 1-0. Só que a simples presença dele no banco trouxe alegria à torcida. E na última quarta, pelo Campeonato Brasileiro, contra o mesmo Atlético Mineiro, o Luiz não foi relacionado. A ausência trouxe alguns questionamentos. E o Globo Esporte apurou que o camisa 7 retomou programação de retorno gradual ao time depois da lesão. O maior exemplo disso se deu no treinamento de sábado, que o Luiz Araújo treinou à parte. Isso não representa nenhum tipo de problema no tratamento. O atleta de 28 anos fez esteira sem impacto e realizou trabalhos à parte com o grupo. Já estava combinado que o Luiz não seria relacionado com esse jogo da última quarta, contra o Galo, né, depois da conquista do pentacampeonato da Copa do Brasil. Então, na programação do Departamento de Saúde e Alto Rendimento, que é chefiado pelo Dr. Max Tanuri, o camisa 7 ele ia ter condição de atuar 20 ou 30 minutos. Mas esse sacrifício só faria sentido numa decisão de campeonato, não num jogo de meio, um jogo de campeonato, né? Então, como não foi necessário, o Luiz Araújo vai cumprir algumas etapas. E para o duelo com o Cuiabá, o Flamengo tem várias baixas no ataque. O Plata, que um dia antes do jogo joga contra o Equador. Bruno Henrique, que está suspenso pelo cartão vermelho na semifinal da Copa do Brasil. Esses dois são um desfalque de momento.
E dificilmente o Felipe Luiz vai contar com o reforço do equatoriano, que vai ter jogado na véspera, né? Enquanto que o Bruno Henrique tem alguma esperança de atuar amparado por um efeito suspensivo. E apesar das baixas, não está descartado que o Gabigol, que foi afastado do jogo contra o Galo, seja relacionado. E além disso, o Felipe Luiz tem à disposição dele o meio atacante Lohan. O Luiz Araújo ele foi muito importante durante a temporada, com 6 gols e 10 assistências em 50 partidas disputadas. Ele ainda não atuou sob o comando do Felipe Luiz, já que ele se lesionou no primeiro tempo do empate de 1-1 com o Vasco, em 15 de setembro, quando o Tite ainda era treinador. E apesar de estar animado para voltar a jogar, o Flamengo e o próprio jogador não vão forçar a barra para poder ter ele na ponta dos cascos já no início da temporada. Então, ainda tem a oportunidade, né, dele voltando aos pouquinhos para ganhar alguns minutos durante a competição. Tá aí ele comemorando, né, o título do Flamengo junto com os seus companheiros. Então, se você gostou destas novidades, curta, comente, compartilhe com seus amigos e continue seguindo Uma Vez Flamengo. Nós somos penta da Copa do Brasil e vamos buscar a melhor colocação possível nessa reta final de Brasileiro. Até a próxima.